Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Me chamo Bruna Ferreira. Se esse é o primeiro vídeo que tu tá assistindo, já se inscreva, curta, comente e compartilhe pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. Se você já é meu inscrito ou meu inscrito, um super beijo carinhoso pra você, meu amor. Hoje eu tô dando aula pra honra e pra glória do Senhor Jesus. E aí eu pensei comigo bem assim, gente, tá até uma baguncinha ali, eu lavei a louça, deixei tudo no esquema. Vou dar uma aula pra vocês sobre docinhos, tá? Aqui nesse canal é desse jeito. Eu vou compartilhando a minha rotina de encomendas, a minha rotina de confeitaria. E eu vou trocando informações com vocês. E nos últimos comentários que eu percebi aqui no canal, vocês estavam perguntando muito sobre docinhos, brigadeiros. De acordo com os últimos vídeos de docinhos que eu fiz aqui no canal, tem uma playlist apenas de docinhos, tá? Eu fiz uma receita utilizando aquela massa famosa das confeiteiras blogueiras, né? Que é aquela massa totalmente maleável, que você... É uma massa de brigadeiro profissional, tá? Porém, nessa massa vai farinha de trigo. E ela vai farinha de trigo mesmo, gente, tá? E aí eu falei nos vídeos que você pode fazer tanto com o ovo, né? Com a gema do ovo, ou você pode fazer com a glucose, ou você pode fazer sem nada, tá? Porque eu vi que muitos tiveram dúvidas referente à farinha de trigo, porque tem muitas pessoas que têm intolerância a glúten. Então vamos lá, vamos conversar por partes, tá? Já se inscreveu? Pega um papel e uma caneta, faz o seguinte, enquanto eu vou rodar uma vinhetinha aqui de 3 segundos, pega o papel, a caneta e já se inscreva. Aqui embaixo tem um botãozinho de vermelho escrito inscrever-se, clica, vai ficar cinza. Clica no botãozinho que vai aparecer no formato de sininho e clica na opção todas, para você não perder as notificações dos próximos vídeos, tá? Então, pega o papel e a caneta e vamos lá. Como que vai funcionar a nossa aula? Primeiro eu vou fazer uma introdução, tá? Sobre os brigadeiros, porque brigadeiro tá super em alta. Na verdade, sempre esteve, mas agora, com a tecnologia aí das indústrias, né? Das empresas que fornecem corantes, glitters, aqueles emojizinhos decorativos, enfeites, confeitos. Enfim, a gente tá nesse boom, assim, dos brigadeiros e dos docinhos, é o grande momento. Antigamente a gente só conhecia o brigadeiro, o beijinho, o cajuzinho, aqueles famosos docinhos de festa. Hoje em dia, gente, tem pessoas que fazem apenas um bolo, compra docinhos personalizados para decorar. Então o docinho também tá fazendo parte da decoração daquela festa, tá? Por exemplo, hoje em dia a gente tem docinhos do Monstros S.A., da Moana, sei lá, sabe, Harry Potter, enfim, time de futebol... já revelação. Então o brigadeiro tá fazendo parte aí desse contexto, assim como o bolo também, que entra na parte da decoração. Antigamente era só o bolo, né? Agora os bolos, os docinhos, cupcake, pirulito, tá tudo ali fazendo parte da decoração, tá? Então o que acontece? Tá super em alta. O que você precisa ter em mente? Antes de você começar a querer trabalhar com docinhos, você precisa fazer um cardápio. Por quê? Esses docinhos que eu citei aqui pra vocês, da Moana, aqueles docinhos bem coloridos, bem maravilhosos, gente, é feito com aquela base que eu ensinei pra vocês aqui no canal. Aquela pode ser tanto de leite ninho, pode ser de chocolate branco, pode ser uma base de brigadeiro branco tradicional, tá? Que é como se fosse um brigadeiro tradicional, só que sem o chocolate, tá? Então, é essa base que vai fazer você brincar aí com os formatos e com as cores que tem aí no mercado, tá bom? Então, antes de mais nada, você precisa definir o que você vai vender, os sabores que você vai fazer, tá? Porque hoje em dia a gente tem uma porrada de docinhos e sabores de docinhos. Tem docinhos alcoólicos, tem docinhos mais puxado para uma coisa mais dark, assim, uma coisa mais densa, mais chocolatuda. Tem outros que brincam com as frutas. Então hoje em dia a gente tem docinhos à base de frutas vermelhas, fruta mesmo, tá? A gente faz aquela polpa, redução e coloca no brigadeiro, tá? Tem docinho de abóbora, docinho de milho, docinho de beterraba, tem docinho de tudo. Então, pra gente poder não ficar naquela loucura, o que eu recomendo, aconselho você, tá? Olha, papo de confeiteira pra confeiteira, hein? De confeiteira pra confeiteiro, se você for homem. Amor, tenta trabalhar com os docinhos tradicionais, tá? Bru, quais são? Brigadeiro, beijinho, bicho de pé, um cajuzinho talvez, ou um de paçoca, alguma coisa que tenha amendoim, sabe? Você pode colocar também um olho de sogra, você pode colocar um de maracujá, um de limão, alguma coisa assim do tipo. E você pode fazer uma parte aí do teu cardápio de docinhos personalizados, tá? E aí você vai lá e aí você pode brincar, deixar em aberto aí, porque é o cliente que vai personalizar
os seus docinhos. Os docinhos deles, no caso, né? Ele vai pedir e aí você vai elaborar. Você pode brincar com os carimbos, você pode brincar com os confeitos, tá? Independente do que você vai fazer, gente, para você decorar o teu docinho, em primeiríssimo lugar, o que você precisa ter, que é fundamental, é uma base, tá? E é essa base que deixa as confeiteiras louquinhas, tá? Eu mesmo, gente, já errei muito brigadeiro, massa de brigadeiro, muito, tá? Até hoje, às vezes eu invento de querer mudar o ingrediente que eu tô acostumada a usar há muito tempo e aí dá alteração no resultado final, entendeu? Então, a massa do docinho, que é o principal, tá? A textura, a consistência, pra você não fazer aquele docinho e depois ele desmanchar no calor. Igual hoje, não tô conseguindo deixar minha janela fechada. Tá um calor, amiga, que tu não tem noção. Minha janela tá aberta, esse barulho, ó, o ventilador tá na minha cara, não tô aguentando. Então, tá muito quente. Então, eu tenho que ter um docinho super estruturado pra essa época. A gente mora no Brasil, aqui é muito calor, entendeu? Então, a gente precisa ter. O docinho, ele é composto pelo leite condensado, por uma fonte de gordura, que geralmente é o creme de leite mais a manteiga ou margarina. Eu gosto muito desse blend de gordura. Por quê? Porque esse blend de gordura vai me proporcionar um docinho cremoso e automaticamente consistente, tá? E assim, além desses dois fatores que pra mim é um dos principais, a cremosidade mais a consistência, ele ajuda no prazo de validade, né? Quanto mais teor de gordura, maior o prazo de validade. Mas aí é aquilo que eu falei no último vídeo, eu volto a repetir. Gente, teor de gordura, eu não tô falando de banha de porco, óleo de cozinha, não. Tô falando de uma gordura de qualidade, né? Como uma boa manteiga, uma boa margarina, né? A base de leite ali. Então, assim, eu super recomendo você fazer esse blend. E a outra parte, né, seria um chocolate ou então uma fruta para poder compor aí o seu docinho, tá bom? O que vai acontecer nessa aula aqui agora? Eu vou ensinar pra você um brigadeiro tradicional de chocolate, tá? Mas eu vou fazer, gente, a anatomia desse docinho, tá bom? Desse brigadeiro. Eu vou passar a versão dele sem a farinha de trigo, pra vocês verem direitinho como que funciona, tá? Qual é a textura real dele, tá bom? Agora, se você quiser aprender a fazer docinhos a fundo mesmo, e mais de 40 tipos, gente, de docinhos, sabores totalmente diferentes, saber sobre a embalagem, sobre armazenamento, sobre os confeitos, muitas técnicas de vendas, tá? Eu recomendo o meu e-book de 40 doces altamente lucrativos para você aí compor o teu cardápio, gente, por apenas R$27, tá bom? O link desse e-book vai estar aqui na descrição do vídeo. Todos os meus livros estão aqui na descrição do vídeo. Eu tenho livro de massa, de recheio, de doces pro delivery, receitas de Natal, de docinhos, são incríveis, tá? Todos eles pelo mesmo valor, mas o primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo, ele dá um desconto, ele é um combo, tá? Contendo 4 livros, tá bom? Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Eu não tenho mais ele impresso, porque eu dei ele de presente pra Cláudia, né? Lá do programa Vida Melhor. Eu tenho que realmente imprimir novamente o meu livro. Mas ele é maravilhoso. Ele é em formato PDF, tá? Vai chegar pra você por e-mail. Você consegue abrir no tablet, no smartphone, no computador, notebook, tá bom? Independente. Ele é maravilhoso. Ele é um mini curso, tá? Em formato de livro, tá bom? Contém das minhas palavrinhas, então... Quem compra diz que parece que tá conversando comigo pessoalmente. Então, é maravilhoso, tá? Porque lá é um estudo mesmo, mais as receitas, que são mais de 40 tipos de docinhos, tá bom? Maravilhosos, tem a textura deles, tudo bonitinho, tem prazo de validade, armazenamento, tudo certinho, mastigadinho pra você. Lembrando que todas as receitas dos meus livros, gente, eu testei, tá? Não é nada de achismo, não peguei do Google, nem nada do tipo. Então, são receitas testadas e aprovadas por mim e principalmente pelos meus clientes, tá? Agora, sem mais delonga, bora lá pra nossa receita. Então, vamos lá, meus amores, ó. Aqui numa panela, sempre de fundo grosso, tá? Sempre de fundo grosso, porque se for no fundo fininho, vai queimar, tá? Aí a gente vai adicionar uma caixinha de leite condensado, ó. O leite condensado, meus amores, aqui no canal tem uma enciclopédia, nem sei falar o nome certo, o dicionário do leite condensado, tá? Como se fosse isso, porque eu testei quase todas as marcas do mercado, meus amores. São mais de 20 caixinhas de leite condensado, tá? Então vai estar aqui na descrição desse vídeo também pra você ir lá depois rever.
O leite condensado eu super recomendo ou integral ou semi-desnatado, apenas, tá? O desnatado, a mistura láctea, não, pelo amor de Deus, tá bom? Ó, vamos adicionar aqui também uma caixinha de creme de leite. O creme de leite é aquela que tem que também ter... O creme de leite, quanto maior for a porcentagem de gordura, melhor pro teu docinho, tá? Eu gosto muito de utilizar creme de leite que tem uma porcentagem de gordura de 17%, tá? Eu não recomendo creme de leite de lata, aquele creme de leite que você precisa descartar o soro, tá? E o creme de leite não pode conter o soro, tá bom? Tem que ser somente o creme de leite. O de caixinha, vocês sabem que é o creme de leite misturado com o soro, mas aí ele não interfere na nossa receita, tá bom? Não interfere. E eu não recomendo de latinha, porque senão fica... Sem contar que sim, eu não recomendo de latinha, porque em primeiro lugar ele não é recomendado para altas temperaturas, e em segundo lugar, não fica tão legal, porque ele vai ficar depois um pouco com aspecto talhado, tá? Se eu quiser fazer a versão do brigadeiro branco tradicional, é isso daqui, tá bom? Não preciso adicionar mais nada, vou levar ele pra ferver. Ah, não, perdão, vou adicionar a manteiga, tá? É que eu ainda vou colocar o chocolate aqui. Mas, quando for fazer pra chocolate, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu super recomendo o chocolate em pó 50%, tá? Não recomendo nem o 32% e nem o 33%, porque senão o seu brigadeiro vai ficar muito doce, tá? E não vai ficar com aquele gosto do chocolate, tá? Eu recomendo ele de 50% até no máximo 65% cacau, tá bom? Não recomendo também o 70%, 80% e o cacau em pó 100%. Por quê? Quanto maior a porcentagem de cacau, mais denso e seco vai ficar o seu brigadeiro, tá bom? E aqui, antes de levar pro fogo, eu sempre mexo. Agora, uma dica importantíssima que eu vou passar pra vocês, isso ninguém fala, hein? Então já vai se inscrevendo aqui nesse canal, já vai curtindo, já vai compartilhando para tuas amigas e para geral. Toda a proporção, gente, de docinho, para cada uma caixinha de leite condensado, é 3 colheres de sopa do outro produto, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer de leite ninho, seria 3 colheres de sopa de leite ninho. Bicho de pé, 3 colheres de sopa de leite de Nesquik, no caso. Se fosse coco, seria mais ou menos de 3 a 5 colheres de sopa de coco ralado, ou 100 gramas. Se você pesar, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, é sempre essa proporção. Tudo que for em pó, né? Lógico. Se for por exemplo, geleia de maracujá, aí já muda a proporção. Aí seria em gramas, ou então em ml, tá bom? Ó, meio que dissolvi aqui, já deu uma encorpada. O que eu vou fazer aqui agora? Vou adicionar uma colher de sopa de manteiga, tá? Ó, uma colherinha de sopa de manteiga, ou aproximadamente 15 gramas. Ó, adicionei aqui e vou levar essa maravilha aqui pra ferver, meus amores, no fogo sempre médio, tá? Só arrumar aqui direitinho. Ó, fogo médio, não pode ser um fogo muito alto, porque senão o seu docinho, ele vai queimar, não vai ficar legal, não vai ficar um docinho cozido, tá? E se for no fogo muito baixo, ele vai caramelar, tá? Então também não pode, não é legal, não é interessante pra gente isso, tá bom? Então aqui, ó, fogo sempre médio. E agora é só mexer. Outra coisa, não é pra você ficar batendo assim, tá? É pra você ir mexendo, ó, em toda a panela. Você para, vem, volta, vai pegando o teu docinho e vai mexendo. Agora não pode ter pressa, tá? Brigadeiro é uma coisa assim que demanda tempo, demanda paciência. Então aqui a gente vai mexer muito bem até ele começar a borbulhar. Quando começar a borbulhar, eu mostro pra vocês. Ó, meus amores, aqui começou a ferver, tá? E a gente não pode parar, tá bom? Aqui ele ainda tá bem no início do processo dele. Agora aqui, meus amores, ó, o brigadeiro já deu uma encorpada, mas ele ainda tá muito mole, tá? Aqui chegou no ponto de calda, tá? Ó, que é pontinho de calda de bolo vulcão, tá? Vamos continuar mexendo aqui. Ó, percebam que as bolhas, elas estouram ainda muito rapidinho, tá? Não forma formato, eu jogo por cima do outro, ó, e ele mistura, então estamos longe. Aqui, meus amores, ele já chegou no ponto de desgrudar do fundo da panela, ó.
Porém, o que acontece? Quando chega nesse ponto, a gente não pode desligar, tá? A gente tem que desligar quando aqui dentro chegar no ponto Moisés, ó. Tá quase, mas ainda fecha. Tá vendo que o meu marzinho ali fecha ainda, ó? Ó, não pode, ele tá fechando. Então, vou continuar cozinhando aqui. Geralmente, é mais ou menos uns 3 a 5 minutinhos, tá? A mais aqui cozinhando. Ele tem que soltar por completo do fundo da panela e formar esse pontinho Moisésinho aqui dentro, tá? Da panela com a panela ligada. Porque se eu desligar a panela, é óbvio que vai chegar no ponto Moisés, tá? Mas o ponto Moisés tem que ser formado, gente, com a panela ligada. É por isso que eu falo pra vocês que é super importante você fazer com uma panela de fundo grosso. Porque se é uma panela de fundo fininho aqui, meu amor, esquece, tá? Então vamos lá, ó. Continuar mexendo aqui muito bem. Ela ainda tá fechando um pouquinho, ó. Vou cozinhar por mais uns 2 minutinhos. Ó, meus amores, a diferença, ó. 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 Ó só como ele fica, tá vendo? E a massa, ela vem junto com a colher, ó. Ela fica solta. Esse ponto aqui é o famoso ponto cambalhota, tá? Chegamos no ponto certo. Tá? Por que que é ponto cambalhota? Porque eu faço assim, ó. Vamos ver se aqui vai dar pra fazer, né? Vou passar só um pouquinho de desmoldante aqui, tá? Ó. Quando eu jogo a minha massa assim, ó, ela dá uma cambalhota, tá vendo? E aí ela vai caindo. Deixa eu só passar a colher aqui, porque senão... Agora eu venho aqui, ó. Eita, peraí que o meu ventilador tá como? Dobro aqui bem bonitinho, tá? Venho aqui, dobro aqui bem bonitinho. Ó. Aqui e aqui. Ó. Aqui ele tá assim porque eu passei desmoldante Passei desmoldante aqui, tá? E o que que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar ele esfriar, meus amores, em temperatura ambiente, tá bom? Em temperatura ambiente. Depois que ele chegar na temperatura ambiente, eu posso colocar ela na geladeira, tá? Mas ela precisa esfriar aqui em temperatura ambiente. Tempo de descanso. Guarda bem essa palavra aí, tá? O seu brigadeiro precisa de um tempo de descanso, gente. A massa, quando ela sai do forno, a gente não precisa esperar ela esfriar, descansar um pouquinho, o recheio também. O brigadeiro é a mesma coisa, tá? O brigadeiro, ele precisa ter no mínimo 6 horas de descanso. Não é porque esfriou que ela já vai estar ótima pra você modelar, tá? Não. Ela precisa de um certo tempo de descanso por conta da questão da gordura, pra massa se estabilizar, condensar, ficar aquela coisa bem, sabe, tranquila pra você e segura pra você trabalhar também. Só desligar aqui no forno, entendeu? Então você precisa desse tempo de descanso aí pra você conseguir manusear a tua massa, tá? Então, provavelmente, ou no final desse dia, ou amanhã, a gente volta aqui, vou voltar pra eu poder mostrar aí o resultado final dessa massa, tá? Aqui eu deixei a nossa massa descansar da noite pro dia, meus amores. Deixei ela de um dia para o outro, tá? Quanto mais o seu brigadeiro descansar, mais consistente ele fica, mais maleável também, tá bom? A massa ficou totalmente descansada e olha só a textura que ela fica, meus amores. Simplesmente maravilhosa, bem macia, sem aqueles pontinhos ou gruminhos de chocolate em pó ou nada do tipo, viu? Aqui eu tô fazendo aqui uma massagem nela para ela voltar a ficar bem maleável, porque ela ficou bem durinha porque estava dentro da geladeira. Mas olha, super cremosa, tá? Não fica uma massa puxenta, não, fica uma massa bem cremosa, bem brilhosa também, do jeitinho que os clientes gostam, tá? E aqui eu vou enrolar pra vocês verem como ela fica. Usar o nosso enrolador de doce, a Blue Star. E aqui eu já mostrei pra vocês como que você faz pra ver quantas unidades vai dar a tua massa, tá? Você precisa pesar e dividir pela quantidade de gramas. Por quantas gramas você vende os seus docinhos? Geralmente os docinhos são vendidos de 8 a podendo chegar até 15 gramas, tá? Eu vendo, por exemplo, a 13 gramas os meus docinhos, tá bom? Então, como que você faz? Você pega essa massa, coloca na balança, vai dar um valor, geralmente vai 350 gramas, 400 gramas, 500 gramas. Você pega esse valor e
divide pela quantidade de gramas que você utiliza nos seus docinhos. E aí ele vai dar, gente, a proporção certinha de unidades que vai render, tá? Aqui, ó, eu coloquei a nossa massa no nosso enrolador. Esse enrolador é de 8 gramas, tá bom? E a gente vai aqui começar a bolear. Fiz uns brigadeiros bem pequenininhos, só pra mostrar pra você como essa massa, gente, ela é maravilhosa e não gruda no enrolador. Eu já trouxe vídeo aqui de enrolador, perdão, esse enrolador é de 6 gramas, tá? O brigadeiro fica bem pequenininho mesmo, de enrolador. E a massa, ela, algumas grudou, né, porque eu fiz várias versões e outras não. Olha como que essa massa fica, gente, ela não gruda. Não tem desmoldante, não tem absolutamente nada. E ela fica simplesmente incrível, tá? E esse enrolador é bem facinho de você fazer, porque ele já sai na proporção certinha. Você não precisa ficar pesando. Apesar que no meu tradicional, aqui nas minhas encomendas, eu sempre peso a massa, tá? Eu peso bolinha por bolinha, porque é a forma que eu mais me adequo e me adapto também. Aqui eu estou com um confeito, gente, de chocolate nobre, tá? E a gente vai só enrolar aqui, só pra gente poder fazer uma demonstração, tá? O que eu quero que vocês entendam é que pro brigadeiro ficar perfeito, gente, independente do sabor da tua massa, tá? Pode ser beijinho, bicho de pé, maracujá, ele precisa de um tempo de descanso, ele precisa de produtos de qualidade para ser confeccionados, tá bom? E aí você, atingindo esses critérios básicos aí, utilizando produtos de qualidade, um bom leite condensado, uma boa manteiga, um bom creme de leite, você pode ter certeza, gente, que o sucesso é garantido. A mesma coisa na forma de você preparar, né? Panela sempre de fundo grosso, aquela coisa toda, para o seu brigadeiro manter a cremosidade dele. E em seguida, lógico, o tempo de descanso, tá? Olha só como ficou bem bonitinha as nossas bolinhas aqui, gente. Fica no formato bem bonitinho, tá? Eu gosto muito do enrolador, eu super recomendo vocês. Quem quiser investir no enrolador um dia, tá super aprovado, viu? E aqui eu fui fazendo dessa forma. Primeiro a gente faz o minhocão, né? Grandão, depois a gente deita o minhocão pra fazer as bolinhas. E aí você passa o enrolador pra cima e pra baixo e ele forma as bolinhas certinhas, gente. É muito engraçado, né? Olha lá, fica bem bonitinho. Aí você pega aqui, coloca no confeito e depois você só dá mais uma enrolada pro confeito grudar bem na massa do brigadeiro e fechou, tá? Vamos falar sobre armazenamento? Essa massa, ela dura por até 3 meses no congelador e por até 10 dias em refrigeração. Ficando fora da geladeira, ela pode aguentar até 72 horas. Ela não pode ficar em exposição ao sol, porque senão vai derreter. Tem que ficar num ambiente fechado, né, seco e arejado, perdão, né? Fechado que eu digo assim, gente, não pode ficar, por exemplo, exposto ao ar livre. Deixa sempre numa embalagem bonitinha, né? Mas que seja uma coisa que corra vento também, né? Que não seja aquela coisa muito abafada, porque senão pode acabar suando e derretendo também. Como a gente tá no verão, né, e tudo mais, as coisas tendem a durar menos tempo fora da geladeira. Então tome cuidado. Se você trabalha na rua, por exemplo, mantenha os seus docinhos numa caixinha acrílica, bem embaladinho, bonitinho, para não correr o risco de estragar, tá? E aí você faz dessa forma a sua produção. Você pode fazer as bolinhas e já deixar porcionada, assim como eu fiz no vídeo anterior de docinhos, né? Que é os docinhos feitos com farinha de trigo. Tô provando aqui pra vocês que vocês fazendo da forma certa, gente, não tem como dar erro. O brigadeiro, o docinho dá super certo também, tá? Ele fica numa textura maravilhosa. O problema das pessoas é chegar na textura perfeita, na textura ideal do brigadeiro de enrolar. Eu mesmo já fiz vários brigadeiros, gente, e ficava mole, aguado, sabe? Aquele brigadeiro sem gosto de nada, derretendo. Terrível, não dá certo. Não dá certo. Então, a questão do preparo da tua massa é o que vai determinar a qualidade aí da textura, né, da massa do seu brigadeiro. E aqui eu vou fazendo desse jeito os nossos docinhos. E eles ficaram assim, olha só que coisa mais linda, tá? Você consegue vender tanto por cento quanto por unidade também. O cento dos meus docinhos, gente, é a partir de R$95, mas aí sofreu uma alteração, porque eu ainda não comecei a trabalhar nesse ano com kit festa, mas com certeza vai ter alteração, tá? Você consegue vender a partir aí
de R$ 95 tranquilamente. Lembrando que eu trabalho com linha tradicional e linha gourmet também. A minha linha gourmet é a partir de R$ 150, tá? Que provavelmente também vai sofrer alguma alteração esse ano. Enfim, meus amores, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever e de curtir para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir para geral. Um grande beijo e até o próximo vídeo!